Então, continuando os nossos estudos no livro de Atos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. Você recebeu aí no grupo de WhatsApp da igreja, você recebeu o roteiro do nosso estudo aí para você acompanhar, né? Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, agradecemos por mais esta noite de estudo bíblico que o Senhor nos permite realizar. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos aqui presentes, enfrentando, ó Deus, o frio dessa noite, mas vieram buscar o alimento da Tua Palavra. Bendito seja o Teu nome, Pai amado, pela vida de cada um que aqui está, e eu louvo ao Senhor por esse momento tão precioso. Guie-nos, guarde-nos, oriente-nos na Tua Palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos ler o capítulo, vai ser o capítulo todo, né? Ou pelo menos até onde a gente conseguir caminhar com ele hoje, mas eu lerei conforme for expondo o estudo, né? Nós temos visto desde o capítulo 13 as realidades sobre a pregação do Evangelho, ou nós podemos também falar das adversidades ou das circunstâncias que envolvem a pregação do Evangelho. E aqui nós vemos a continuação e o desfecho caminhando para o desfecho da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Conforme nós vemos no versículo 7, diz assim: onde anunciaram o Evangelho. E por onde eles passavam, eles anunciavam o Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho, foi usada primeiramente, né, no grego, a palavra Evangelion significa boas novas, boas notícias. Mas como foi que surgiu essa palavra? É muito interessante a gente ver como que ela surgiu e como que ela é aplicada à pessoa de Jesus. Nos tempos antigos, quando nascia o filho primogênito do rei, um arauto saía pelo reino, montado a cavalo ou a pé, que seja, ele saía em voz alta, né, gritando, anunciando a todo mundo, a todo o povo, que nascera o filho do rei. E isso era muito importante porque era a promessa de que a dinastia daquele rei ia continuar, né? A descendência, o trono não ficaria sem rei. E a população então, especialmente se o rei fosse um rei bom, né, a população ficava feliz com a notícia. Por isso era uma boa nova, uma boa notícia. E esse mesmo termo é aplicado à pessoa de Jesus, né? O Evangelho de Cristo, ou seja, a anunciação, a boa notícia de que o Filho de Deus um dia veio a esse mundo, morreu na cruz por nós, né? Se encarnou, viveu nesse mundo e morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou para garantir assim a nossa vitória. Isso é o Evangelho, né? A boa notícia do Evangelho. Assim como quando nascia o filho de um rei, o arauto saía anunciando, hoje nós somos os arautos do nosso Deus, anunciando que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esse mundo. O reino da glória, o trono da glória está ocupado por Cristo. Isso é maravilhoso. A nós hoje cabe esse papel de sermos os arautos. E foi exatamente isso que Paulo e Barnabé fizeram, né, na sua primeira viagem missionária, e depois nas outras viagens missionárias que eles fizeram. Toda a vida deles foi pregando o Evangelho. Neste capítulo, então, continuando esse mesmo assunto, né, as realidades sobre a pregação do Evangelho, nós vemos que o Evangelho é a mensagem que precisa ser anunciada a todo custo. Custe o que custar, temos que anunciar o Evangelho. Do verso 1 ao verso 7, nós vemos justamente essa verdade, né? Quase na metade da viagem, eles chegaram a uma cidade chamada Icônio, como você pode ver no versículo 1. Eles entraram juntos na sinagoga judaica, como de costume, e com tanta intrepidez pregaram ali
que veio a crer grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos, né? Diz o versículo 1: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos, né? Mas, como sempre, os adversários surgem. Diz o verso 2: mas os judeus incrédulos. É interessante essa distinção que Lucas faz, né? No versículo 1 ele falou de judeus que creram, judeus crentes. E agora ele fala dos judeus incrédulos, os que não creram. Incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, né? Lucas está relatando esse fato e ele fala que os ânimos do povo foram irritados, foram incitados contra os irmãos Paulo e Barnabé e todos aqueles que haviam crido na pregação, porque agora, veja bem, Paulo e Barnabé não estavam mais sozinhos ali, né? Vários judeus e gregos haviam crido, abraçado a fé, se tornado irmãos em Cristo, e todos eles sofreram essa oposição. Contudo, independente de tanta fúria e ameaça, eles, diz o verso 3, entretanto demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios, né? Então nós vemos ali eles se demorando vários dias, né? Ficaram um bom tempo, muito tempo, e Deus confirmando a obra, a pregação deles por meio de sinais e prodígios, né? Mas diz o verso 4: mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, né, pelos judeus incrédulos, e outros pelos apóstolos. Então, a cidade estava dividida. A palavra de Deus faz isso. Ela separa as pessoas. Jesus Cristo falou que Ele não veio ao mundo para trazer espada, não veio para trazer paz, mas veio para trazer espada. Ele não veio para trazer tranquilidade, mas sim tumulto mesmo. Porque aonde o Evangelho chega, ele é um divisor de águas, né? E todos aqueles que converteram-se a Cristo Jesus sabem muito bem como é isso, como que é difícil, como que é difícil mostrar a sua fé diante do mundo, porque as pessoas vão se levantar contra nós, e isso é o efeito certo que vai acontecer toda vez que pregarmos o Evangelho. Pessoas se converterão e outras pessoas darão as costas ou até mesmo se voltarão contra nós para nos atacar. Porque esse é o propósito da pregação do Evangelho. A palavra de Deus não só converte pecadores, mas ela também separa o joio do trigo, os bodes das ovelhas, né? Os inimigos da cruz de Cristo não descansavam. A população estava dividida entre os judeus incrédulos e os apóstolos. E os arruaceiros e tumultuadores dentre os gentios e judeus, juntamente com as suas autoridades, né, diz o verso 5. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo-os eles, né, Paulo e Barnabé, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Observe que por onde eles passavam, eles anunciavam o Evangelho. Onde eles foram impedidos, o que parecia ser o fim de uma missão, tornou-se uma oportunidade em outro lugar para pregar o Evangelho em outro lugar, né? Mais à frente você tem um mapa aí da primeira viagem missionária. Lá na terceira divisão do nosso estudo você vai ter um mapa da primeira viagem missionária. Você pode ver essas localidades aí que são citadas, né? O Evangelho é a mensagem da salvação que precisa ser anunciada a todo custo. Nós não podemos medir esforços para pregar o Evangelho, não podemos medir as dificuldades, os contratempos, as adversidades. É nosso dever pregar o Evangelho. Quando a igreja se dispõe a obedecer a Deus pregando o Evangelho,
se deparará com várias dificuldades, enfrentará inimigos furiosos e invejosos, verá portas sendo fechadas pelas mãos de Deus e outras sendo abertas por Ele. Né? Você vê que ali em Icônio as portas se fecharam, mas Deus os levou até Listra e Derbe, cidades da Licaônia, onde eles pregaram e anunciaram o Evangelho. Né? Deus fecha portas e abre portas. Em Apocalipse Jesus fala, né? Eu sou aquele que fecha portas que ninguém abre e abre portas que ninguém fecha. As portas que Cristo abre, nós não precisamos forçar o trinco, mas as que Ele fecha também não adianta a gente querer arrombar, que a gente não vai conseguir. Elas estão fechadas. Tudo isso faz parte do propósito de Deus. Esse microfone está dando um chiadinho chato, né? Vamos ver se melhorou. Então, é por esse motivo que o principal pedido que os cristãos faziam a Deus, né, você vai ver isso em todo o livro de Atos, eles não pediam outra coisa para Deus senão ousadia e intrepidez para pregar o Evangelho. Eles não pediam para Deus, Senhor, afaste o inimigo de nós, Senhor, né, manda um raio na cabeça deles, acabe com eles, né, Senhor, tira as dificuldades. Não. Em momento algum você vê os apóstolos, os discípulos pedindo isso. Pelo contrário, o que eles pediam era ousadia para pregar o Evangelho, porque um coração cheio de ousadia e de intrepidez não temeria nenhum inimigo. Quando o nosso coração está cheio de ousadia e de intrepidez, né, coragem, com base na obra de Deus, na obra de Jesus Cristo em nossa vida, nós não tememos os inimigos, nós não tememos os homens, nós não tememos a morte, nós não vamos temer alguém ameaçar-nos de tirar a nossa vida, não vamos temer, porque nós teremos a consciência de que estamos fazendo a vontade de Deus. E pensando no contrário disso, o que muitas vezes nos faz nos calar diante de uma circunstância e não aproveitar a chance de pregar o Evangelho, é porque falta ao nosso coração essa intrepidez, essa ousadia, essa coragem. E muitas vezes nós ficamos com medo de podemos perder algum benefício, podemos perder alguma amizade, podemos perder alguma coisa se ficarmos falando, né, pregando o Evangelho. Nós não podemos nos calar, especialmente diante das oportunidades que Deus nos abre para pregarmos o Evangelho, né? E aí eu faço aqui algumas perguntas para nós. Eu vou falar você, mas não estou dizendo que é só você. Eu me incluo também nessas perguntas, né? Você encara a pregação do Evangelho dessa forma? Como algo que tem de ser feito, custe o que custar? Eu não posso me calar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, como disse o apóstolo Paulo. Você encara desse jeito? Para você, o Evangelho é a mensagem que deve ser anunciada, custe o que custar? Ou para você existem assuntos mais importantes que este? Que em sua vida a necessidade e urgência da pregação do Evangelho sejam reais. Que você não tema as ameaças e muito menos os constrangimentos que poderão ocorrer na sua vida em decorrência da pregação do Evangelho, né? Que você leve a sério a tarefa da pregação do Evangelho, tanto quanto levaram a sério aqueles que lhe trouxeram essa preciosa mensagem. Pense em como o Evangelho chegou até você. Eu não sei se quantos aqui aconteceram com vocês o mesmo que aconteceu comigo. Eu fui nascido e criado dentro da igreja, eu tive a bênção, o privilégio de crescer ouvindo o Evangelho, né?
Mas alguém um dia levou o evangelho lá na minha cidade, eu até já contei a história aqui para os irmãos, alguém levou o evangelho lá na minha cidade, na minha igreja, ou para os meus ancestrais, e eles deixaram o evangelho para nós, para mim. Hoje eu estou deixando para minha filha. Um dia você recebeu o evangelho, essa riqueza, e nós não podemos nos calar e deixar de lado a nossa responsabilidade na pregação do evangelho e deixar de anunciar o evangelho, porque essa é a nossa tarefa. Nós somos os arautos de Deus, dizendo a este mundo o evangelho, pregando a este mundo o evangelho de Cristo, dizendo a este mundo que o Salvador veio e que um dia ele voltará. Também, em segundo lugar, nós vemos que o evangelho ele tem de ser apresentado como uma mensagem que destrói as obras da mentira, a verdade, que destrói a mentira. No versículo 8 ao 18, nós vamos ver agora, na cidade de Listra, diz aí o verso 8, em Listra costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Então ali naquela cidade tinha alguém, tinha esse homem, que era o emblema da cidade. E foi uma das primeiras pessoas que chamou a atenção dos apóstolos. E quem descreve a situação desse homem é um médico, Lucas. Olha como que ele enfatiza: certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Então ele dá um diagnóstico aqui desse rapaz, bem claro, Enquanto Paulo pregava, diz a Bíblia que esse homem demonstrava atenção. Olha só, esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Não foi preciso nem fisioterapia. Não é? Mas quando Paulo estava pregando, Paulo olhou fixamente para ele e viu que aquele homem olhava para ele com um olhar diferente, um olhar de fé. O olhar de alguém que tinha fé no que estava ouvindo, no que Paulo estava dizendo. E Paulo então dá a ordem para ele: apruma-te direito nos seus pés, Se endireita, homem. Levante-se. Aprumar, Vem da palavra prumo. Sabe o que é prumo? Não, os pedreiros que usam aquele cordão, na ponta tem um peso que chama de prumo. E ele serve para quê? Para ver se a parede está reta. Ele bate o prumo, se o peso estiver muito afastado, então a parede está torta. Tem até aquela historinha, Diz que o rapaz começou a levantar a parede, e a hora que bate o prumo, falou para o ajudante, bate o prumo, ele bateu o prumo, está um pouquinho fora. Não tem problema, a gente tira no reboco. Tirar no reboco enche por mais massa, no reboco, para deixar retinho. Subiu mais um pouco a parede, mais um pouco o prumo, bateu o prumo, continua longe, continua fora do prumo, não tem problema, a gente tira. Tira no reboco, a gente tira no reboco. Na terceira vez, a parede já estava lá em cima, bateu o prumo, estava quase um palmo de distância, o prumo da parede, e ele falou: a gente tira. Aí o ajudante falou: tira no reboco. Não, tira o corpo fora que vai cair. A parede vai cair. Então, apruma-te, fica reto, fica certinho. Ele falou isso para o rapaz. Para um rapaz que era aleijado, paralítico desde o seu nascimento, que nunca tinha andado, se aprumar. Hoje em dia, Paulo seria preso ou seria denunciado por bullying, Que é isso, rapaz? Que palhaçada é essa? Dizer para um aleijado fazer isso?
Você não está vendo a condição dele? Paulo não falou para ele, olha, vai se escorando na parede aí, vai tentando se levantar. Não, apruma-te. Faça algo que você nunca fez na sua vida. Se aprumar, ficar sob os seus pés e ereto. Somente o Evangelho de Cristo pode fazer isso com o ser humano. Tanto espiritualmente quanto fisicamente. Somente Deus pode fazer isso. Né? Nós vimos lá no versículo 4, versículo 3, que em Icônio eles fizeram vários milagres. Deus fez vários milagres através deles, né? E aqui continuava, né? Apruma-te direito sobre os seus pés. E aquele que jamais pudera andar, antes mesmo de dar o primeiro passo, a Bíblia diz que ele saltou. Alguém que nunca andou na vida, alguém que nunca tinha dado 1, 2, 3 passos. A primeira coisa que ele fez com as pernas dele foi algo que eu não consigo fazer hoje por causa da minha prótese, por causa dos parafusos que eu tenho no quadril. Pular, saltar. Primeira coisa que ele fez, ele não andou, não engatinhou, não apalpou na parede para ficar em pé, não precisou da ajuda de ninguém. A Bíblia diz que ele, de um salto, né, ele saltou e andava. Algo semelhante acontecera com Pedro e João em relação àquele paralítico na Porta Formosa, lá no templo. Quando nós estudamos Atos 3, nós vimos isso, né? Um milagre, um sinal semelhante, né? Porém, diz os versos 11 a 13, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. E a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Veja bem, cegos pelo pecado da idolatria, eles viram ali o que pensaram ter sido um milagre dos deuses Júpiter e Mercúrio, né? Estes nomes, Júpiter e Mercúrio, são nomes dos deuses romanos, equivalentes ao deus Zeus e Hermes, da mitologia grega, né? Júpiter é Zeus, né? Júpiter é romano, Zeus é grego. Mercúrio é romano e Hermes é grego, né? O deus Hermes, ele é retratado com parece um chapéu com 2 asinhas, né, com asas no pé, e parecido com aquele bastão da medicina, né, que tem um bastão na mão com 2 serpentes entrelaçadas. E Hermes era o mensageiro de Júpiter, ou de Zeus, né? E Mercúrio é o mensageiro de Júpiter, mas são as mesmas divindades pagãs, só que com nomes diferentes em cada região, né? Mas eram os mesmos deuses. A Barnabé eles chamaram de Júpiter, ou Zeus, né? E a Paulo de Mercúrio, ou de Hermes, porque na mitologia grega, Hermes é o mensageiro de Zeus. Isso possivelmente porque, pelo jeito reservado de Barnabé e o de Paulo ser mais decisivo, né, mais decidido, mais atirado, eles viram que o deus inferior, Mercúrio, executava o serviço enquanto o deus maior, Júpiter, era servido. Então eles pensavam assim, olha, Barnabé, há quem diga também com base nisso, e se você pegar fazer uma pesquisa na internet, você vai ver Zeus ou Júpiter, eles são maiores, né, mais altos do que o Mercúrio e Hermes, né, são as mesmas pessoas, mesmos personagens. Há quem diga que por isso que Paulo era baixinho, né, porque Paulo, aí eles, como ouviram Paulo falando e pregando, e Barnabé é mais caladão.
E Paulo, por ser mais baixinho que Barnabé, né? Há quem diga que com base nisso, que Paulo era baixinho. Não temos base bíblica nenhuma para isso, também não tem nem importância. O que importa é que, por Paulo ser o pregador que mais falava, eles identificaram ele como se fosse o deus Mercúrio, né? Mas quanta confusão eles estavam fazendo ali, né? Quanta cegueira. Paulo não era mensageiro de Barnabé. Paulo não era servo de Barnabé, nem Barnabé era servo de Paulo. Eles trabalhavam juntos, eram irmãos em Cristo, trabalhando juntos ali pela causa de Cristo. Ambos eram mensageiros de Cristo e ali falavam em nome de Cristo. Mas esse episódio narra a expectativa de todos os pagãos, a qual somente os cristãos, nós cristãos, tivemos o privilégio de ver acontecer. Todo pagão, todo ímpio pagão, ele tem uma história, ele sonha com um dia em que o seu Deus um dia virá sobre a terra, virá visitá-lo aqui na terra. Mas a única religião, vamos dizer assim, a única fé que tem o privilégio de dizer que um dia o seu Deus pisou na terra é a fé cristã. E até mesmo os pagãos confirmam. Se você pega livros de história, né, história secular, falando do nascimento de Jesus, da vida de Jesus. Você tem, por exemplo, um historiador chamado Flávio Joséfo. Ele narra com detalhes a vida de Jesus, né? Ou seja, todo mundo sabe que nós temos razão. O nosso Deus um dia veio a esse mundo, né? Hermes, Zeus, Júpiter, Mercúrio, qualquer outro deus da mitologia grega ou romana, ou qualquer outro deus dos pagãos, não passam de invenções dos homens. Somente nós, cristãos, podemos dizer que um dia o nosso Deus veio a esse mundo. Só nós, cristãos, temos esse privilégio. Somente nós podemos dizer que um dia o nosso Deus se encarnou e veio a este mundo resgatar-nos. Somente o Evangelho de Cristo tem essa mensagem cuja verdade destrói a mentira da idolatria e do pecado. Somente o Evangelho de Cristo apresenta o único e verdadeiro Deus. E por que a gente fica quieto? E por que a gente se cala? E por que a gente deixa de pregar o Evangelho? Nós não temos uma mitologia, nós não temos deuses inventados na nossa cabeça, frutos da nossa cultura. Nós servimos ao Deus vivo, o único e verdadeiro Deus vivo. Nós temos o Evangelho, a mensagem poderosa da palavra de Deus. E por que a gente deixa de pregar o Evangelho? E por que a gente se acomoda? E não se importa de não pregar o Evangelho? E acha que está tudo bem? Irmãos, nós não podemos jamais nos calar diante dessa responsabilidade que temos. É imagina o privilégio, o grande privilégio que nós recebemos, de saber que um dia o nosso Deus veio a esse mundo, o Criador de todas as coisas, veio a esse mundo na pessoa do seu Filho, e veio para nos salvar. O Evangelho é a verdade que destrói as obras da mentira. Diante de tal ato de idolatria, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé se opuseram. Aliás, que ato de idolatria foi esse? No verso 14 diz assim: porém, ouvindo isto, no verso 13 fala, né? O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Eles, já que os nossos deuses vieram aqui, então vamos sacrificar a eles, vamos adorá-los. Diante disso, porém, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo,
que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Idolatria é uma desgraça. Idolatria é uma desgraça no coração do ser humano. Como que é difícil, diante do óbvio, diante do que estava claro ali, eles insistiam na idolatria deles, né? Então, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes. O ato de rasgar as vestes era considerado um ato humilhante, um ato de humilhar-se. Você pode ver na Bíblia várias vezes acontece isso, alguém quando recebe uma notícia ruim, ou quando se vê diante de uma situação em que ele tem que pedir perdão, ele rasga as suas vestes, né? No caso aqui, Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes, mostrando: nós somos seres humanos iguais a vocês. Que absurdo é esse que vocês estão fazendo? Estavam indignados, né? Com isso eles estavam mostrando que não passavam de meros seres humanos mortais, sujeitos aos mesmos sentimentos, fraquezas e dores que qualquer outro ser humano. A única diferença entre eles, e que diferença, né? Era o Deus a quem eles serviam e anunciavam, para que eles se convertessem daquelas coisas vãs, isto é, inúteis, vazias, sem valor. Aliás, no livro dos Salmos, quando o salmista fala, né, que os deuses, os ídolos deles, os deuses deles são vãos, né? É interessante que no hebraico há um jogo de palavras ali, né? Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Elohim, né? E quando o salmista vai falar dos deuses que nada são, não passam de ídolos, de coisas vãs, ele fala dos Elilim, né? Fazendo um joguete com as palavras, Elohim, Deus, e Elilim, ou seja, coisas vazias, né? Quando nós olhamos aqui para essa história, nós vemos Paulo e Barnabé apresentando o Deus vivo, né? É importante essa apresentação que eles fazem de Deus no versículo 15, né? Para que vos dessas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo. E quem é esse Deus vivo? Primeiramente, Ele é o Deus Criador. Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, né? Diferentemente dos deuses pagãos, que são obras feitas pelas mãos dos homens, o nosso Deus fez o homem, fez a criação, né? Ele também é o Deus que se revelou, no verso 17, versos 16 e 17, né? O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo bem. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: no passado, durante muito tempo, as pessoas ficaram sem receber uma revelação ou alguma revelação de Deus, mas não ficaram sem o testemunho de Deus. E aí ele fala da criação, né, fazendo bem a todos, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. Não é porque as pessoas não creem em Deus que Deus deixa de agir na sua criação. Mas Paulo deixa bem claro o seguinte:
Até mesmo naqueles períodos da história em que Deus não levantou nenhum profeta, como o período intertestamentário, né? O período entre o Antigo e o Novo Testamento, mais ou menos 400 anos ali. Até mesmo em momentos como esse, em que não se teve nenhum profeta de Deus falando ali reconhecidamente, profeta de Deus falando e trazendo a palavra de Deus para o povo, Deus não ficou sem deixar de si testemunho. Alguém disse que quando um ateu ou um cientista ateu chegar diante de Deus nos céus, jamais poderá dizer para Deus assim: eu não tive provas da sua existência. Deus vai dizer para esse cientista ateu: você passou a vida inteira examinando as provas da minha existência e mesmo assim não me viu nelas. Né? Deus não fica sem deixar de si testemunho. Isso para mim é um conforto muito grande para o meu coração. Nós temos vivido dias em que o Evangelho tem sido sucateado por muitas igrejas, coisas absurdas têm sido feitas em nome do Evangelho, distorcendo, deturpando o Evangelho. Nós temos vivido dias em que as igrejas que nós temos hoje em dia, se vier uma perseguição ferrenha mesmo contra os cristãos, poucas igrejas permanecerão, poucos crentes permanecerão. Mas onde está o meu conforto nisso? O meu conforto está no fato de que, por mais escassa que esteja a verdade, por mais escassa que esteja a revelação de Deus, ela não desaparecerá. Deus sempre deixará testemunho de si para todos. Deus sempre deixará testemunho de si para os homens. Sim, irmã? Sim, sim. Ali naquele período, só está falando daquele período entre os dois testamentos. Isso. Houve muita mudança ali. Houve muita mudança. Por exemplo, antes do cativeiro babilônico, tinha todo o ritual no templo, sacrifícios, sacerdotes e tudo mais. Quando o povo foi deportado para a Babilônia, e depois da Babilônia voltaram para Jerusalém, para ajudar a terra deles ali, reconstruíram o templo e tudo mais, mas aí a senhora vai ver a figura da sinagoga surgindo. E na sinagoga a senhora já não tem mais nada de sacrifício, a senhora não vê mais nada disso. Na sinagoga o que se vê é estudo da lei. Eles sentavam para estudar a lei. Tinha todo um ritual e tudo mais ali, mas agora voltado para a lei. Né? Os sacrifícios foram deixados de lado. Né? Mas Deus não ficou em silêncio. Né? Sim, né? O sistema sacerdotal ainda continuou, né? Mas não do mesmo jeito que era nos dias do Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento a senhora não vê falar de sinagoga, de fariseu, saduceu, nada disso. E de repente a senhora vai para o Novo Testamento e vê tudo isso. Por quê? Surgiu nesses 400 anos, houve essa mudança. Mas Deus, até mesmo quando a gente pensa nos fariseus, que para nós geralmente fariseu é a figura da hipocrisia, né? Mas não, nem sempre. Existiam vários fariseus sinceros. Paulo, por exemplo, era um deles, fariseu sincero. O que Jesus condenou nos fariseus não foi o fato deles serem fariseus. O que Jesus condenou nos fariseus foi o fato deles serem hipócritas. Mas nós temos uma dívida muito grande com os fariseus. Se nós temos hoje o Antigo Testamento em nossas mãos, foram os fariseus que preservaram. Foram, né? Sim, mas era não era só os dois que eram fiéis a Deus, né? Mas houve uma mudança, mas essa mudança não nessa mudança a gente vê Deus deixando testemunho de si, né? Para nós e para o povo, né? Bem, Deus se revelou através da natureza que Ele criou,
a qual é suficiente para tornar os homens indesculpáveis com relação à existência de Deus. Lá em Romanos 1, versículo 20, você vai ver que os atributos de Deus são vistos em todas as obras que Ele criou. E lá em Romanos 20, 1, versículo 20, Paulo fala: tais homens são por isso indesculpáveis. Ou seja, ninguém pode se desculpar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não sabia que o Senhor existia. Sabia, você só fechou os olhos para isso, na sua incredulidade, né? Paulo e Barnabé também apresentam Deus como o mantenedor. Ele é o Deus mantenedor, né? Ele deu chuvas dos céus e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria, né? Nele e tão somente nele está a plena satisfação do homem, né? Deus é o mantenedor, Ele que mantém a sua criação, Ele que mantém cada um de nós. E assim então eles apresentaram Deus. Mesmo assim, diante dessas palavras, diz o verso 18, que foi com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifício. Eles dando, não gente, não façam isso, né? Nós estamos aqui em nome do Deus verdadeiro, Deus vivo, para o qual vocês têm que se converter, abandonando essas obras vãs. Fizeram de tudo, mesmo assim foi com dificuldade, né? A conversão é obra divina. O coração humano não consegue por si só deixar as coisas vazias da sua idolatria e superstição por conta própria e se apegar ao Deus vivo. O homem não se converte sozinho. É necessário a ação de Deus no coração do pecador, regenerando, vivificando o pecador para que ele possa então ter fé e crer em Deus. Irmãos, mesmo nós que já fomos agraciados com a graça de Deus, com a bênção de Deus, com a bênção da fé, nós temos ídolos em nossos corações que nós lutamos contra eles constantemente. Temos ídolos, não há um de nós aqui que possa dizer assim: eu estou livre dos meus ídolos, eu adoro exclusivamente a Deus. Todos nós aqui temos ídolos, e todos os nossos ídolos, infelizmente, nada mais são do que o nosso eu reivindicando alguma coisa. E é por isso que nós temos que buscar a Deus, clamar a Ele, nos rendermos a Ele, confessar nossos pecados, abandonar dia após dia os nossos ídolos e nos apegarmos a Cristo, porque poder para isso Ele já nos deu, né? Chama-nos a atenção aqui a humildade de Paulo e Barnabé, que não roubaram para si mesmos a glória que é de Deus. Só consegue fazer isso aquele cujo coração está satisfeito, tomado e envolvido pela glória de Deus. Um coração que tem a Deus como seu Senhor e fonte de satisfação não cai na idolatria de si mesmo. A postura de Paulo e Barnabé aqui é a postura que todo crente, todos nós devemos ter. Lutarmos contra a idolatria, especialmente quando essa idolatria diz respeito à nossa própria honra, desejo de ser honrados. Nós, seres humanos, nascemos com esse desejo de ser honrado pelos outros. Só que Deus colocou esse desejo, foi Deus quem colocou em nós esse desejo pela honra. Mas esse desejo, originalmente, era pela honra de Deus. Era desejo para honrar a Deus, era o desejo para nos deleitarmos na honra, na glória de Deus. Mas o pecado veio e deturpou tudo isso. E por isso mesmo hoje nós vivemos em busca da nossa própria honra. Nós queremos ser honrados, respeitados, temidos, reverenciados pelas pessoas. Mas somente um coração que foi liberto por Cristo e agora se tornou servo de Cristo, faz o que Paulo e Barnabé fizeram. Não roubaram para si a glória do seu Senhor.
Outro fato que nos chama a atenção aqui é que Paulo e Barnabé não falaram daquele milagre maravilhoso da cura do aleijado para lhes mostrar o Deus vivo, mas sim recorreram à criação com a qual eles conviviam desde que nasceram. Quem não consegue ver a mão de Deus nas coisas cotidianas, não conseguirá vê-la também nos milagres portentosos. Somente quando Deus lhes abrir os olhos é que eles conseguirão ver. Observe que em momento algum aqui Paulo usou como argumento o milagre. Olha, mas foi Deus quem fez o milagre no rapaz ali, não foi a gente. O tempo todo, Paulo e Barnabé apontaram para Deus, pregaram Deus, não falaram de suas obras, falaram das obras de Deus. E é interessante que Paulo e Barnabé chamam a atenção daquelas pessoas para as obras da criação. O tempo todo fala aqui fez o céu, a terra e tudo que neles há, a chuva, as estações. Então, observe que eles falaram da criação. Chamaram a atenção das pessoas para a criação. Olhem para a criação. Não é só um milagre desse aqui. Não é só porque aconteceu esse milagre aqui. Não que o milagre tenha sido uma coisa simples, mas vocês estão querendo adorar a nós porque vocês viram esse milagre. Mas não precisava esse milagre ter acontecido para vocês crerem. Bastava vocês olharem para a natureza ao redor de vocês e vocês perceberem que existe um Deus todo-poderoso que está acima de tudo isso, que criou todas essas coisas. Irmãos, às vezes a gente quer pregar o Evangelho e a gente quer fazer coisas grandiosas para chamar a atenção das pessoas, quando nada disso é necessário. Basta apenas chamarmos a atenção das pessoas para as obras que Deus tem feito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O cuidado de Deus conosco. Você deve anunciar o Evangelho de Cristo, pois ele é a única verdade, a verdade absoluta. Somente o Evangelho pode destruir as amarras do pecado e mentira e libertar os corações escravizados aos muitos ídolos que foram criados pelos homens, que se recusam a glorificar a Deus, mesmo estando diante de um milagre realizado por Ele. Você não deve jamais roubar para si a glória que é de Deus. Muitos constatarão o poder de Deus em sua vida quando você estiver pregando o Evangelho, e até quererão exaltar você. Mas rasgue as vestes do orgulho, da vaidade, mostre-lhes que você é só um mero mortal a quem Deus quis revelar a sua graça, a qual você está ali anunciando. Nós não somos melhor do que ninguém, irmãos. A diferença entre nós e aqueles pecadores que estão lá fora é a graça de Deus. Tirou a graça de Deus da nossa vida, nós somos iguaizinhos a eles. Não há espaço para arrogância em nosso coração. Não deve haver. Nosso coração deve ser tomado do começo ao fim pela glória de Deus, para que glorifiquemos e exaltemos a Deus somente. Por fim, o Evangelho é a mensagem que fortalece a alma do crente. Os versos 19 a 28. Estando eles em Listra, novamente um grupo de judeus instigaram as multidões, as quais apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, a ponto de julgarem que ele havia morrido, Olha só, verso 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio. Pega e olha o mapa aí para você ver, onde está Antioquia e onde está Icônio, Aí no caso é Antioquia da Pisídia, não é Antioquia da Síria. Tem uma Antioquia que fica mais aí no mapa, você olhando para o mapa, à sua direita, lá embaixo, tem Antioquia, e lá em cima, bem lá em cima, lá no finalzinho, na curva, lá você tem Antioquia da Pisídia. É essa Antioquia, Então sobrevieram judeus da Antioquia da Pisídia e Icônio. Icônio está pertinho ali, olha para você, que você vai ver no mapa. E instigando as multidões,
e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Paulo, mesmo ferido, mesmo atacado, ele não entregou os pontos. Ele, no dia seguinte, ele voltou para a cidade, e partiu com Barnabé para Derbe, a última cidade do percurso da primeira viagem missionária. Olha lá no mapa, volte lá no mapa, você vai ver Derbe, bem pertinho de Tarso, ali embaixo, Você tem a Antioquia, escrito com todas as letras maiúsculas, é a região chamada Antioquia. Lá em cima você tem a Antioquia da Psídia, e mais abaixo ali perto de Salamina, ali mais descendo para a Síria, você tem a Antioquia da Síria, Então você tem 3 Antioquias aí, mas bem na verdade são 2 Antioquias. É que a Antioquia com todas as letras maiúsculas é o nome da região, E assim então, de Derbe eles voltaram para Icônio, para Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, desceram de Antioquia da Psídia diretamente para Antioquia da Síria. Mas observe que diz o verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Alguém que tinha sido apedrejado, dado por morto, alguém que necessitava de cuidados, ele só pensava numa coisa: continuar pregando o Evangelho e fortalecendo a alma dos irmãos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja bem, não se está pregando aqui salvação pelas obras. Quando se fala de muitas tribulações, importa que por meio de muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Não é isso que ele está dizendo aqui, que é salvação pelas obras. Aqui, o que ele está dizendo é o seguinte: você quer ser crente de verdade? Então prepare-se. Vai ter muita perseguição na sua vida, vai ter muita luta na sua vida, vai ter muita tribulação. A palavra tribulação, ela vem do latim. Havia um gancho, parecido uma foice, toda serrilhada, usada para cortar o trigo. O nome dessa foice, desse gancho, era tribulon, Quando o lavrador, na hora de colher o trigo, ele segurava ali a toceira do trigo, e quando ele passava o tribulon bem no pé ali da toceira, o trigo ele se chacoalhava todo. Essa é a ideia de tribulação, algo que nos chacoalha, algo que nos agita, que nos traz sofrimento. Então, Paulo disse que por meio de muitas tribulações, é dessa forma que se entra no reino dos céus. Com isso, eles não estavam ensinando salvação pelas obras, mas sim que os salvos têm obras definidas por Deus, as quais devem executar, e entre essas obras, estão a perseverança e a firmeza na fé. Se nós temos que perseverar, é porque estamos diante de uma dificuldade. Uma circunstância que não nos causa dificuldade não exige perseverança da nossa parte. Quando você está na estrada, dirigindo, você tem que chegar em casa, mas você está com sono. Você tem que perseverar acordado, porque você não pode parar para dormir na estrada. Você tem que chegar logo em casa. Você tem que perseverar acordado. E aí você luta contra o sono, O sono vem, aí você tenta ficar com o olho aberto e luta contra o sono. Isso é perseverança. Se você não tiver com sono, você não precisa perseverar em ficar acordado. Você vai ficar acordado naturalmente. Você não está com sono. Agora, se você tiver com sono, você tem que perseverar acordado. E isso gera desconforto.
Isso gera sofrimento. Perseverança traz a ideia de sofrimento. Perseverar na fé não é algo simples, não é algo que a gente faz com as nossas próprias forças. Nós dependemos de Deus, temos que depender totalmente de Deus, porque as nossas forças são poucas diante das adversidades, mas a de Deus não. A de Deus é ilimitada. É lamentável ver que em nossos dias a entrada no reino de Deus tem sido apresentado como de forma tão banal. Fala-se muito em aceitar a Cristo, mas não se fala sobre a importância de permanecer na fé, a despeito das muitas, e serão muitas, tribulações que os crentes passarão. Né? Às vezes a igreja ela é uma grande maternidade, mas ela não é uma escola. A igreja é uma grande maternidade onde nascem, né, novos convertidos, mas ela não é uma escola treinando-os para a vida, treinando-os para permanecer crescendo na palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode fortalecer a alma dos crentes para que eles permaneçam firmes na fé enquanto passam por várias tribulações. É a palavra de Deus que fortalece a nossa alma. Não existe nada mais além da palavra de Deus que possa fortalecer a nossa alma. Eu gosto muito do Salmo 19. A palavra de Deus, né, o que ela é e o que ela faz na nossa vida. É ela que nos alegra, é ela que nos ilumina os olhos, é ela que nos fortalece, é ela que nos dá sabedoria, que alegra o nosso coração. É a palavra de Deus que fortalece e estrutura a igreja de Cristo. Por isso mesmo, Paulo e Barnabé, além de pregar o Evangelho e confirmar os corações dos discípulos na fé, cuidavam também de estruturar as igrejas, instruindo os presbíteros por meio de eleição, né? instituindo os presbíteros por meio de eleição. No verso 23 diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendavam ao Senhor em quem haviam crido. Observe que eles não estavam preocupados somente em anunciar o Evangelho, mas em plantar igrejas sólidas, igrejas firmadas na palavra, estruturadas, igrejas com liderança, capaz de cuidar do rebanho de Cristo. Nada pode estruturar a igreja além da palavra de Deus. As igrejas hoje em dia são estruturadas em técnicas de marketing, em técnicas de administração e tudo mais, mas tem faltado a estrutura oferecida pela palavra de Deus e a firmeza que a palavra de Deus dá a essa estrutura. Faltavam ainda as cidades da Panfilha, Perge e Atália para anunciarem o Evangelho, o que fizeram enquanto retornavam para Antioquia da Síria, onde estava a igreja que lhes enviara a pregarem o Evangelho. Então, no versículo 24 a 26 nós lemos: atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Missão cumprida, né? A missão estava cumprida. Chegando em Antioquia, diz a Bíblia no verso 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Ou seja, o tempo que foi necessário. Eles não tiveram pressa de sair dali, né? Desde os tempos antigos, o homem inventa substitutos para a palavra de Deus. Eis porque o estado de desespero e angústia em muitos corações está cada vez pior. E não é difícil vermos crentes que deveriam se deleitar na palavra de Deus e fortalecerem sua alma através das Escrituras, buscando recursos falhos, pueris e ilusórios, substituindo a palavra de Deus por essas coisas.
O crente é fortalecido em sua alma pela palavra de Deus. A igreja é estabelecida pela palavra de Deus. No momento em que ela for trocada, em que a palavra de Deus for trocada por coisas que o homem inventou, com certeza, corações definharão e igrejas fecharão as suas portas. Irmãos, nós temos visto hoje em dia pastores deixando de ser pregadores do evangelho para serem coaches. Não se usa mais a palavra sermão ou pregação, se usa a palavra palestra, ou prédica, ou fala. Não se usa mais palavras como púlpito, mas agora é palco. E se a igreja está muito parada, está muito desanimada, vamos fazer uma noite dos talentos na igreja, vamos fazer uma noite de humor, vamos trazer comediantes, fazer stand-up gospel. Há um tempo atrás, já não é tão recente isso, já tem alguns anos, teve uma igreja ali em São Paulo que fez um octógono. O octógono é aquele ringue para lutadores de MMA. Os crentes saírem no braço um com o outro lá e disputa e tudo mais. Fizeram MMA dentro da igreja. Aqui em São José dos Campos, uma igreja grande, Grande igreja é uma coisa, igreja grande é outra. Grande igreja é uma igreja que marca a presença com a palavra de Deus, que é fiel. Igreja grande é só uma igreja volumosa. Tem uma igreja grande ali em São José que volta e meia faz coisas assim. O trabalho de jovens lá, se você chegar à noite lá, uma vez fui deixar um passageiro lá à noite, quando você chega lá, a impressão que você vê parece uma boate. De fora deu para ver onde estava a banda tocando, o palco, parecia uma boate, jogo de luz, aquele ambiente escuro, fumaça. Irmãos, quando fechamos a Bíblia, nós abriremos um rio, uma enxurrada, um rio de criatividade. E criatividade com coisa fútil, coisa que não faz diferença alguma na hora da tribulação. A igreja precisa da palavra de Deus. O crente é fortalecido em sua alma pela palavra de Deus. A igreja é estabelecida pela palavra. Em quem ou no que você tem buscado forças para o seu coração? Você tem depositado a sua fé nos recursos dos homens ou na eterna palavra de Deus? Você tem trocado o eterno pelo efêmero, passageiro? O que é puro pelo que é imundo? A vida pela morte? Você foi chamado por Cristo para entrar no reino de Deus e permanecer na fé. Só está no reino de Deus quem permanece na fé decorrente do Evangelho de Cristo. Na carta aos Hebreus que nós temos estudado aos domingos, essa é a temática. Precisamos permanecer em Cristo. Se não permanecermos em Cristo, até o nosso novo nascimento é posto em xeque. Será que nós nascemos de novo mesmo? Será que somos salvos mesmo? Porque o salvo permanece em Cristo. Se eu não estou permanecendo em Cristo, possivelmente eu não vim dele, eu não nasci dele, eu não nasci de novo. O que Deus quer que nós façamos? Numa frase, que jamais nos envergonhemos do Evangelho e que jamais sejamos motivo de vergonha para o Evangelho. Concluindo, irmãos, anunciemos o Evangelho a todo custo, destruamos as obras da mentira com a palavra da verdade e em todo tempo mostremos que é na palavra de Deus que a nossa alma é fortalecida e mantida. Assim glorificaremos Deus mais e mais. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos guie sempre para a honra e glória do nome dele. Amém.